Fala, meu povo, tudo bem com você? Conversamos semana passada sobre sermos guiados pelo Espírito Santo de Deus. Conversamos sobre o fruto que vem da parte dele. E hoje eu quero continuar a conversar com você sobre isso. O fruto que vem da parte de Deus. Em Romanos 8, que a gente leu, diz que aqueles que têm a mente segundo o Espírito, entendeu? Segundo o Espírito, não são dominados por quê? Pela carne. E Paulo diz isso agora em Gálatas, que a gente vai conversar. E ele começa, capítulo 5, a partir do versículo 16, dizendo isso. Abre aí, Gálatas 5, versículo 16. Por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Vivam pelo Espírito, e de maneira nenhuma satisfarão o desejo da carne. A gente conversou sobre isso, sermos guiados pelo Espírito. Vivam pelo Espírito. Vivam por causa dele. Vivam por causa do Espírito. E aí eu te garanto uma coisa, diz Paulo aqui. E de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. De modo nenhum a carne te guiará. De modo nenhum a carne será seu regente. De modo nenhum a carne será a sua condutora. Mas primeira coisa é, viva pelo Espírito. Eu quero conversar com você sobre o que é ser guiado pela carne. E ser guiado pela carne é depender plenamente de si. É depender dos seus desejos, das suas inclinações, dos seus impulsos, das suas determinações, daquilo que você quer. É isso. Ser guiado por si só. Ser guiado por si só é isso. Em Jeremias 17, versículo 5, diz isso, né? Maldito é um homem que confia no homem e faz o seu braço forte o seu alicerce ou a sua esperança. Maldito é o homem que confia em si, que faz de si a sua esperança. Passando quase 3.000 anos depois, Paulo escreve isso aqui para você e para mim. Por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Aquilo que Jeremias disse foi complementado aqui agora por Paulo. Aquele que confia em si, que tem a condução de si, que tem o controle de todas as coisas, ele desperta alguns frutos. E é esses frutos que eu quero conversar com você. Olha os frutos, a partir do versículo 17. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês desejam o que desejam, fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão mais debaixo da lei. Lembra da lei que a gente conversou no passado? Então, peraí. O Diogo está falando que Jeremias, capítulo 17, versículo 5, tem a ver com isso aqui? Tem. Porque Jeremias diz, versículo 7, bendito é o homem que confia no Senhor e cuja esperança está nele. Bendito é o homem que tem a sua confiança, sua vivência, seu crédito, a sua fortaleza, o seu alicerce em Cristo, em Deus, naquela época, Antigo Testamento. Cujo o quê? A esperança está nele. O depósito de força, de crença, de existência está nele. Mas é uma loucura, não é, Diogo? É uma loucura, meu irmão. É uma loucura como Jeremias 17 tem tudo a ver com Gálatas 5. Uma loucura que o que o homem falou há 3.000 anos atrás, antes de Paulo. Desculpa. 1.000 anos atrás, 2.000 anos atrás, antes de Paulo. A gente ouça agora, 2.000 anos depois de Paulo. Já parou pra pensar nisso? Que cronologicamente a mesma mensagem que Deus falou para Jeremias falar para o povo
um pouco antes do povo ser levado para o cativeiro, depois do povo ter ficado 400 anos em silêncio. Deus fala assim, 400 anos em silêncio com o povo. Aproximadamente 60 anos depois disso, eu reformulo meu cálculo e falei o seguinte, não é 2.000 anos de Paulo, são aproximadamente 500 anos de Paulo, quase 600 anos. E Deus mantém a mesma mensagem, que aqueles que dependem dele, dão frutos que glorificam a ele. Aqueles que dependem dele dão frutos que bendizem a ele. É uma loucura isso, não é mesmo? É. Mas Paulo agora diz qual que é o fruto, e Jeremias também diz que aquele que confia em si será como uma palha no meio do deserto, mas aquele que confia no Senhor será como um ribeiro de águas límpidas, plantado ali uma árvore, que será aqueles que confiam no Senhor. Coisa doida, né? E Paulo diz algo muito parecido com isso. Olha aqui o versículo 20, versículo 19. Ora, as obras da carne são manifestas. Os frutos da carne são esses: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti, aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus, não serão levados, fluídos pelo rio, junto ao ribeiro. Mas aqueles que fazem essas coisas, como diz Jeremias, é como um cacto plantado no meio do deserto. Já parou pra pensar nisso? Já parou pra pensar que algumas vezes nós temos que entender a origem da raiz onde estamos firmados? Que precisamos entender aonde nosso coração está firmado? Talvez você seja uma pessoa que seja constantemente frequentadora de igreja. Você seja totalmente numa leitura bíblica, mas o que vem de fruto seja ódio, ciúmes, dissensão, separação, briga, gritaria, orgias. Talvez a sua frequência não é resultado da sua dependência. Vou falar de novo, ficou bonito. Talvez a sua frequência na igreja não é resultado da sua dependência, mas sim da sua religiosidade. E hoje eu quero te fazer pensar nisso, querido. Os frutos daqueles que são da carne, eles são manifestos porque eles não confiam no Senhor, confiam em si mesmo, assim disse em Jeremias 17. Mas Paulo diz agora em Gálatas 5 que é aqueles que não vivem pelo Espírito, mas muito pelo contrário, fazem tudo aquilo que desejam. São guiados pelos seus desejos, são guiados pelo seu domínio, o seu controle. E aí você vê barbaridades, você vê violência, imoralidade, você vê destruição, você vê tudo isso canalizado, levado, produzido por uma vida longe de Deus. Não como uma questão de regra moral, mas como uma questão de submissão a Ele. Não é não fazer essas coisas que faz você ser santo, mas o porquê você não faz essas coisas que faz você ser santo. Não é não praticar essas coisas que faz você ter um relacionamento com Deus. Esquece isso. Não é não prática que faz você fazer tais coisas, mas é a submissão a Deus que faz você seguir os frutos que vêm dele. Você pode muito bem, de jeito bem sofisticado, enganar geral, achando que são as indumentárias de ser crente, roupa de crente, fala de crente, jeito de crente, cheiro de crente,
Mas não é nada disso que demonstra um coração submisso. O que demonstra um coração submisso é ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. O que mostra um coração submisso é ser dependente do Espírito Santo de Deus. Essa é a demonstração clara de tudo isso. Não são outras coisas. A gente pode enganar muito bem as pessoas. Nós somos profissionais em criar máscaras. Somos profissionais em ter frequência e não dependência. Somos profissionais em ter o nome limpo, com a sua grande reputação. E nada disso ser para a glória de Deus. Porque aqui que o Paulo está falando, e Jeremias também está falando, é sobre motivação. Motivação. Então Jeremias parte para o versículo 10, esse capítulo 17, e diz o seguinte, versículo 9, que do coração surge todas as mãos. Parte de nós mesmos, nosso coração, todos os nós. Então, nós temos uma ferramenta, na verdade nós temos um aliado para nos ajudar a não depender mais de nós, o Espírito Santo de Deus. E aí esses frutos aqui que eu li para você, versículo 19, imoralidade, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, divisão, facções, inveja, embriaguez, orgias sejam manifestas. Então eu te convido, como eu já tinha convidado antes, a você entender o seguinte: toda vez, todo dia, você busque a Deus. Toda vez, todos os dias, você viva pelo Espírito Santo, dependendo do Espírito Santo de Deus, buscando a Deus, buscando ter uma vida com Ele, dependendo dessa vida, submetendo à condução do Espírito Santo de Deus. Aí, depois que você entende esse contraste, que tem uma diferença daqueles que vivem pelo Espírito, aqueles que vivem para si, aqueles que são submissos ao Espírito, aqueles que são submissos a si, a gente vai poder conversar sobre o fruto do Espírito. Então pensa nisso. O que está transbordando em você? Tem uma frase do capítulo inicial que é muito interessante. O que você faz quando ninguém te vê fazendo? Então a questão toda não é a performance, mas é o silêncio. A questão toda não é o público, é o privado. A questão toda aqui não é as reações, são suas ações. Não é o que o outro acha, mas o porquê você faz. Então pensa nisso. E até semana que vem.